Olá, feliz ano novo, feliz 2025. Para você que está chegando agora, esse é aqui no canal Isabel Astronumerologia e ainda não é inscrito, aproveite o momento, se inscreva e acione o sininho, porque cada vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado, né? Então aproveite também, dê o seu like, curta aí e compartilhe. E hoje eu vim aqui, conforme eu já tinha anunciado, para falar como uma numeróloga, né? Eu sou Isabel, eu sou numeróloga e sou também astróloga, né? Então, como uma numeróloga, eu vou falar a respeito do ano de 2025, né? Essa vibração do ano de 2025. Então, o ano de 2025 carrega a vibração do número 9, né? Então, como é que a gente chega nessa vibração? Você pega 2025 e soma cada algarismo. 2 mais 0 mais 2 mais 5 é igual a 9. Tá? E o que é esse número 9? O número 9 é um número poderoso e espiritualmente significativo pela numerologia. Ele simboliza a totalidade das experiências acumuladas. Por quê? Porque os ciclos, eles são de 1 a 9, né? Os números, eles são de 1 a 9. Então, isso compõe um ciclo. Porque quando você chega a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí você volta novamente para o 1, porque é o 10, né? Então, 10 é 1 mais 0 é 1. A numerologia, ela sempre soma para reduzir os números de 1 a 9, né? Então, esses números funcionam como se fossem arquétipos, né? Então, eles têm um significado vibracional e tem os seus desafios também, né? Então, assim, eu vou falar a respeito do número 9, tanto a como que nós podemos vibrar dentro desse número, né? E as coisas para a gente ter cuidado, para a gente não vibrar, né? Porque vai depender de nós a escolha do canal que a gente está querendo vibrar dentro desse número, tá? Então, o número 9, ele, como eu disse, o ciclo é de 1 a 9. Então a pessoa começa o número 1, aí tem um ano 1, tem um ano 2, tem um ano 3, e cada ano nós temos as experiências aprendidas dentro daqueles pequenos ciclos, dentro de um ciclo maior, né? Porque é um ciclo de 9 anos, mas dentro desses 9 anos tem os ciclos menores, que é os ciclos de 1 ano, e ciclos menores ainda, porque aí são 12 meses, né? Aí a gente vai pegando ciclos dentro de ciclos, porque também nós somos seres cíclicos, né? Então a vida é cíclica. E aí, cada ano que você vivencia, você, dentro daquele ciclo maior de 9 anos, você vai adquirindo experiência, nós vamos amadurecendo, né? Nós vamos aprendendo. E aí, então, quando chega no 9, você tem toda uma bagagem acumulada dentro daquele ciclo, né? Então, esse número 9 ele também representa a empatia, a compaixão, né? Porque dentro desse amadurecimento, né? E também a sabedoria, tá? O 9 é como se fosse o ancião, né? Aquele que tem toda uma sabedoria adquirida ao longo dos anos, tá? O 9 também desperta a intuição, a sensibilidade, as necessidades alheias, né? E o desejo de auxiliar, promovendo um olhar humanitário e altruísta. Além disso, o 9 nos convida a refletir sobre o caminho percorrido e integrar as lições aprendidas, tá? Então, como eu disse, né? Então, o 9, quando chega no 9, a gente vai. É um momento de uma reflexão para a gente ver o que nós aprendemos dentro daquele ciclo que nós caminhamos, né, do 1 até chegar àquele ano 9. O número 9 também, ele está ligado à criatividade, tá? À expressão artística. Também tem uma visão ampla e um entendimento profundo da vida. Já que ele está ligado ao ancião, ele vem amadurecendo, né? Então
a forma de pensar, a forma de ver o mundo, com a forma de ver o outro, né? Tendo uma ligação com as atividades que promovem justiça social e bem-estar comunitário. O 9 pode indicar a necessidade de desapego e de deixar para trás o que não serve mais ao seu propósito maior. Porque o 9 ele é um número também de encerramento, de fechamento de ciclo. E ele também tem esse lado ligado ao momento que nós vamos fechar o ciclo. Então a gente faz aquele balanço, ver o que a gente quer levar para o próximo ciclo, o que não vai nos impulsionar um crescimento. Então a gente pode desapegar, deixar para lá, tá? Inclusive, esse ano 9, ele é um momento, se a pessoa tem um vício, se ela tem hábitos que ela quer deixar para trás, o momento é ideal, porque o universo está conspirando para isso. Então, quando a gente tem uma... É como assim, quando a gente, vamos ver o surfista, né? Quando ele pega aquela onda boa, ele vai e surfa, sobe, né? Então, se a onda está indo, se o universo está conspirando, que a gente possa deixar para trás, largar vícios, largar maus hábitos, desprender deles, né? Paradigmas, coisas que às vezes a gente está repetindo e a gente já tem uma consciência, mas ainda não conseguiu deixar, desapegar. Um ano 9 é um bom momento para que isso aconteça, tá? Porque o universo está conspirando para isso. Então pode ser um convite para encerrar ciclos e abrir espaço para o novo, abraçando mudanças e transformação com coragem e sabedoria. Porque para a gente fazer tudo isso, para fechar um ciclo, a gente tem que ter esse lado também do desapego, tem que ter coragem, tem que ter ação. O 9, ele é um número de completude e do fechamento de ciclos. Ele representa a finalização de uma fase importante e a preparação para uma nova fase. Por exemplo, um atleta, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um atleta. O atleta que vai participar de uma competição, vamos supor uma Olimpíada, né? Então, esse atleta, de repente, ele está inscrito e ele tem que ter uma preparação. Ali começa um ciclo, né? Então, ele vai se preparar, toda aquela preparação faz parte daquele ciclo. Quando chega no dia da competição, ali é o 9, né? Então, ali ele vai colocar em ação tudo que ele se preparou para aquele acontecimento, para aquele projeto, para atingir aquela meta. Então ele vai usar tudo que ele aprendeu, né? Ele vai usar naquele momento para que ele possa concorrer e ser vitorioso, né? Ele realizar o sonho dele, né? Então ali ele vai assim colocar um momento também de colocar em ação, né? Porque ali ele vai agir. Porque para fechar ciclos, a gente precisa dessa força da ação. Assim como iniciar um ciclo, ele precisa de ação, para fechar também, a gente tem que fechar com ação. Nós temos que agir para que a gente possa fechar esse ciclo com chave de ouro. Então, para o atleta chegar lá no pódio e receber uma medalha, ele precisa de colocar todo o esforço dele ali, tudo a bagagem que ele tem para que ele possa vencer, né? Então, o 9 é isso, é a gente colocar, é a gente utilizar tudo que nós aprendemos desde o ano 1 até chegar nesse ano 9, tá? Então, para fechar com chave de ouro, então a gente precisa de ação, a gente precisa de reflexão, para agir com maturidade, para que a gente possa ter um pouco dessa sabedoria do ancião, que já experienciou muita coisa na vida. Então a gente experienciou 9 anos dentro desse ciclo que nós estamos fechando agora. Então o 9, ele também tem tem uma conexão, uma relação com essa realização de sonhos, com essa realização de projetos, né? Atingir a nossa meta. O 9, ele estimula a mudanças profundas no coletivo,
Porque o número 1, 2 e 3, ele tem uma conexão com o nosso lado pessoal. É a nossa identidade, tá? Trabalhando o nosso eu, tá? Então, o 4, 5 e 6, ele tem uma conexão mais com esse lado da comunidade, é o lado mais social, é o que a gente está vivenciando, é o bairro, é a família. Então, 4, 5, 6 tem essa coisa assim, uma comunidade um pouco maior, já não é o pessoal, mas é essa vida social nossa, que nós interagimos com a nossa família e com o bairro, né, com a escola, com o trabalho, essa coisa um pouco maior. E o 7, o 8 e o 9, eles estão ligados ao coletivo, ao grande, né, a toda essa humanidade, essa grande família que nós somos aqui no planeta Terra. Então é uma coisa maior. Então o 9 ele abrange um país, ele abrange uma nação, ele abrange até mais, né? Então toda essa massa, né? Então o 9 é e ele, além disso, do 7, 8, 9, o 9 ele é o último número do coletivo. Então ele é o máximo mesmo, né? E é um número que ele tem um número é um número ativo, né? É um número de ação. Porque os números ímpares são números de ação. Então, o 9 começa com 1, né? E conclui com 9. E quando a gente conclui com 9, volta para o 1. Então, às vezes, no ano 9 existe uma grande mudança. Às vezes, uma mudança até mesmo física. Às vezes, a pessoa está com um projeto para mudar para outro país e está dentro de uma situação. E aí, no ano 9, aquilo ocorre, tá? Então, aquilo às vezes... Ou, às vezes, acontece inesperadamente. A pessoa dentro do trabalho, dentro de alguma coisa, e ela migra, né? Porque o 9 ele é isso. O 9 ele é essa grande família, né, que nós somos aqui nesse planeta. Então, o 9 pode levar além dos horizontes, né? Cruzar mares. Então, o 9 tem essa mudança também e uma grande mudança também que às vezes ocorre na vida das pessoas também com esse número num ano que tem esse número 9, tá? Porque é um 9, é um número de intensidade, de movimento e de grandes mudanças também, tá? Então, os anos universais 9, que tem a vibração 9, são períodos marcados por encerramentos de ciclos e transformações globais. São momentos em que padrões antigos são desafiados, levando à conclusão de processos históricos, mudanças de paradigmas e preparação para novos inícios, novos começos, um novo ciclo. Tá? Então, o 9 também ele pode anunciar o que vem na frente. Tá? Então, tem esse processo de fechamento e também um processo de preparação para o novo. Né? É aquele momento que o atleta ele chegou, ele venceu, né? E aí ele vai o que agora? Ele vai fazer uma reflexão do que ele aprendeu. Se ele venceu, ele vai fazer uma reflexão para aprimoramento. Se ele não venceu, ele vai ver onde que foi o que faltou ele fazer naquele momento, né? Diminuir um pouco quando está no começo, aumentar quando já está no final, qual foi a técnica que ele não usou, que ele no momento ele não lembrou, não colocou em ação, que ele realmente não aprendeu. Então tudo isso é um momento de reflexão que ele vai começar a fazer essa reflexão, preparar para que na próxima competição ele possa ser vitorioso. Ou se ele for vitorioso, tirou em segundo lugar ou terceiro, ou mesmo que ele entrou em primeiro, ele vai querer aprimorar a técnica dele, porque vai vir outros competidores, né? Então isso tem a ver, é só um exemplo para a gente fazer esse paralelo do 9, né, com a nossa vida, né, com a nossa vida. Então, o 9 também, como eu disse, eu estou falando dos números porque como um arquétipo, né? Então, assim, ele tem o seu lado sombra e tem o seu lado luz. Então, o lado que o 9 tem quando ele não está em equilíbrio, ou melhor, quando as pessoas não estão, então, dentro de uma vibração 9, que não é uma vibração de crescimento, né? Então, o 9, quais são os desafios do 9? Charlatanismo,
corrupção, desinteresse total por tudo, distração, memória dispersa, complexo de superioridade, manipulação pública, marginalidade e vícios, né? Então, esses são os desafios do 9. Então, assim, é o nosso cuidado para a gente ver como é que as coisas estão acontecendo, né? Para não estar dentro de um complexo de superioridade, para também não estar na manipulação ou se deixar ser manipulado, né? Então, fazendo um paralelo com os anos 9 anteriores, pegando os mais recentes, vou pegar assim porque os números desse século agora, 2007 e 2016, foram 2 números que tiveram a vibração 9, tá? Porque 2 mais 7, 9, 2 mais 1, 3, 3 mais 6, 9, tá? Então, esses 2 números. E aí você pode lembrar também, nesses anos de 2007, 2019, o que aconteceu na sua vida? Porque você pode fazer um paralelo. É claro que não vai ser igual, tá? Até porque, se a gente olhar pelos números, os algarismos são diferentes. 2007 para 2016 são números diferentes, né? A soma é a mesma, mas dentro dele a essência tem a diferença. Para 2025 também tem a diferença, né? Então, o que aconteceu em 2007, em nível global, né? Foi uma preparação para uma crise global, né? Por exemplo, no início em 2007 foi o início da crise do subprime nos Estados Unidos, que tornou uma das maiores crises financeiras globais em 2008. Então, em 2007 foi o início, tá? Como eu disse, é uma preparação. Aí, em 2008, estourou, né, aquela situação econômica financeira na crise nos Estados Unidos. Tecnologicamente, em 2007, foi o lançamento do primeiro iPhone da Apple. Olha, 2007 parece que foi outro dia, né? Mas foi há 2 ciclos atrás. Então, simbolizando uma transformação tecnológica profunda, porque o 9, ele tem essa conexão com a transformação, né? A mudança, a transformação. 2016 foi assim um ano de polarização e mudanças drásticas. Aconteceu muita coisa em diversos países. Houve um aumento do movimento nacionalista no mundo. Inclusive, em 2016, houve a votação para a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Então, aconteceu em 2016 e foi oficialmente a votação aconteceu em 2016 e a saída oficial ocorreu, toda uma preparação, em 2020, né? Mas em 2016 foi quando houve a votação. Então, na numerologia, os números são os ciclos de 1 a 9, como eu disse, né? É um ciclo assim que ele começa no 1. Portanto, o ano 1, então 2016 foi o ano 9, fechou um ciclo. Aí quando foi em 2017, foi o ano 1. Então, esse ano de 2025, ele está fechando um ciclo de 2017 até 2025. Então, até tudo que ocorreu entre 2017 até 2025. É uma boa reflexão para a gente fazer na nossa vida. O que nós aprendemos de 2017 para cá? O que nós aprendemos, né? O que nós fizemos? O que nós agregamos em nós dentro do nosso processo de aprendizado, de experiências, né? O que nós agregamos? O que nós já somos um pouco desse ancião sábio? O que nós já temos em nós de sabedoria dentro desse ciclo de 2017 para cá? Porque foi um ciclo, a palavra que eu estou achando é intenso, um ciclo intenso, muitas coisas ocorreram. Nós tivemos mundialmente muitas coisas, né? Então, o 9 também tem um outro detalhe. O 9, ele traz em si todos os números. Por isso é um número que acumula experiência, porque ele traz em si todos os números.
O 9 ele é um número neutro. Todo número somado ao 9 vai dar sempre o próprio número. O 9 tem esses mistérios. Ele é um número intuitivo, é um número também misterioso, né? Porque todo número que se soma a ele vai dar o próprio número. E então o número 9 ele traz todos os números em si. Ele tem o 1, ele tem um potencial do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, 8 e 9. Né? Então ele tem todos esses números vibrando dentro dele, porque ele acumula essa experiência. Tá? Então, esse ano, né, de 2025 é um ano assim da gente poder ver o que nós acumulamos dentro desse ciclo que começou em 2017, tá? Então, vamos assim ver coletivamente, eu fiz uma pesquisa dos principais acontecimentos desse ano de 2017 até 2024, tá? E aí a gente faz isso na nossa vida pessoal, cada um tem as suas experiências, mas eu vou dar só uma pincelada, porque foi muita coisa, né? Então eu só vou dar uma pequena pincelada para a gente se situar e ver o que a gente pode, o que nós aprendemos dentro disso, né? Então, foi um ano, de 2017 a 2024, foi um ano marcado por transformações políticas, sociais, tecnológicas muito significativas. Então, podemos destacar algumas como o aumento da polarização global, que começou a aumentar e crescer em 2016, né? Então, dentro desse ciclo, isso aumentou imensamente. Movimentos que impulsionaram debates sobre igualdade, direitos humanos e justiça social, porque aconteceu alguns pequenos movimentos dentro desse ciclo, como o Me Too e muitos outros mais, tá? Eventos globais como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a guerra comercial dentro desse período houve, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, a pandemia em 2020, o Covid-19, que paralisou, né? Teve um grande impacto, tudo isso teve um grande impacto. A economia, a política e a saúde, né? Todos esses eventos globais que eu citei. Conflitos como a guerra na Ucrânia, o Hamas atacou Israel, a guerra na faixa de Gaza, muitas crises políticas em muitos países, tentativa de golpes também em muitos países, caiu também o ditador da Síria, a situação das eleições da Venezuela, invasões, inclusive invasão no Capitólio americano que ocorreu, e também na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram. Avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, transformaram a vida moderna, enquanto a disseminação de fake news também moldou narrativas e decisões. A gente viveu um ciclo que chega a informação e a gente, será que é verdade? Onde que está a verdade nisso? Será que não é? E agora com a tecnologia da inteligência artificial, mais ainda, a gente vê um vídeo, será que esse vídeo é verdade? Será que esse vídeo não é? Então, assim, tudo isso aconteceu dentro de um ciclo que a gente está assim, o desenvolvimento com a pandemia deu aquele crescimento na nossa vida, na nossa rotina, que a gente passou a ter uma vida virtual maior, trabalhar, estudar. Então, foi assim uma mudança, muitas coisas aconteceram dentro desse ciclo, né? Então, e também o bem-estar mental e espiritual ganhou relevância no pós-pandemia, refletindo a busca por equilíbrio em tempos de desafios e incerteza. Então, 2025 é um momento para integrar o aprendizado desse ciclo, encerrando o que não serve mais e preparando para um novo começo. É uma chance de reavaliar ações pessoais e coletivas, buscando crescimento e harmonia. Este será um momento propício para reavaliar
nosso papel como indivíduo e coletividade na promoção de clareza, discernimento e responsabilidade. A gente ter responsabilidade pelo que a gente informa, pelo que a gente fala, e a gente poder ver a nossa responsabilidade dentro do que nós estamos fazendo e que dentro do que nós estamos propagando, né? O aprendizado será essencial para plantar novas sementes de confiança e verdade no próximo ciclo. Então, é um momento propício para reavaliar o nosso papel como indivíduo e coletividade, né? Então, isso é bem importante dentro desse ano de 2025. E as pessoas que serão mais impactadas, né? As pessoas que nasceram no dia 9, no dia 18, que dá 9, no dia 27, que dá 9. Essas pessoas, elas terão um impacto maior. As pessoas que têm o ano pessoal 9, porque esse ano universal, ele tem um guarda-chuva grande, né? Isso tá, é a vibração para toda a coletividade. E cada um de nós temos o nosso guarda-chuvino, cada um de nós tem o nosso ano pessoal. E esse ano pessoal, ele vai interagir com esse ano universal, né? Então, dentro desse ano universal, nós temos o nosso ano pessoal. Aí, a gente vê o ano pessoal de cada um. Como que você sabe o seu ano pessoal? Você pega o dia do seu nascimento, soma com o mês do seu nascimento e soma com o ano e vigor. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 1º de janeiro, ela vai pegar, somar 1 do dia mais o 1 do mês, dá 2. E soma com a vibração 9 de 2025, né? Ou soma com 2025, que é 9. Então, 2 mais 9 vai dar 11, que dá 2, tá? Então, essa pessoa, ela vai ter o ano pessoal dela 2, que vai interagir com esse ano universal 9, tá? Então, as pessoas que têm um ano pessoal 9, né? A pessoa tem um ano pessoal 9, no meu caso, eu vou ter o ano pessoal 9, soma 7 do 11. Então, 7 mais 2, né, 11 é 2, é 9. Mais 9, 18, que vai dar 9, né? Então, as pessoas que têm ano pessoal 9, elas serão mais impactadas também. E aí, se você conhece o seu mapa, se você tem a missão de vida 9, ou se você tem uma alma 9, o caminho de vida que foi esse que... O caminho de vida 9, o caminho de vida você soma a data do teu nascimento. Dia, mês e ano que você nasceu é o seu caminho de vida. E aí, se você tem 9 no seu mapa, a pessoa será mais impactada, tá? Mas tem uma vibração pessoal para cada ano pessoal que eu vou fazer. Depois eu vou trabalhar isso. Estou aqui decidindo se eu vou fazer uma live. De repente eu faço uma live, entro aí numa live rapidinho, aí quem estiver me acompanhando, e de repente eu dou um aviso, ó, tal dia vai ser uma live. E aí eu entro e aí eu vou falar a respeito desse ano pessoal de cada um, tá? Então, meus amigos, é isso, tá? A respeito desse ano, é um ano muito intenso. A gente já está vendo aqui hoje, eu estou gravando no dia 9, então esses 9 dias que nós vivenciamos já foi assim, realmente um ano de muita... já foi 9 dias bem intenso, né? Então nós vamos ter esse ano de 2025, um ano de reflexão, de aprendizado, ver o que nós aprendemos, o que nós podemos preparar para esse novo ciclo que vem começar em 2026. Então, esse 2025 será um ano para revisar o passado. 9, né, tem esse lado também da gente revisar o passado, aprender com ele e preparar o terreno para novos começos. No próximo ciclo, que será 2026, vai começar um novo ciclo, um ano 1. Então, em 2026, a gente começa um novo ciclo. Então, esse ano é um ano para a gente de... A palavra que eu digo para esse ano é reflexão. Reflexão. Vamos refletir
o que que nós aprendemos e como que a gente pode preparar da melhor forma esse ciclo a partir de 2026. Então, feliz 2025 e a gente se vê no próximo vídeo.